Boa noite a todos. Vocês sabem como funciona, né, gente? Soldado na porta do quartel, ou trabalha ou vai preso. Então, espírita e férias são duas palavras que não combinam. Espírita, se quiser tirar férias, não avisa que está de férias e não avisa que está na área. Não é assim? Eu quero dizer com isso que é uma alegria estar aqui e aceitar esse convite carinhoso da Marisa e do KSSF, que tenho como uma das casas queridas do meu coração aqui, desta região. E tenho muita alegria em partilhar com vocês nesta noite essa temática da transexualidade sob a ótica do espírito imortal. Esse é o título do último livro que lancei, agora em junho, e há uma história por detrás deste livro. Em 2012, eu apresentei o livro Homossexualidade sob a ótica do espírito imortal. E esse livro, ele foi intencionado para que pudesse apresentar uma visão dentro dessa temática que fosse mais consonante com o conhecimento científico e uma visão espírita inclusiva. Porque eu observava que nessa temática havia muito achismo e pouco conhecimento do ponto de vista científico. É que nos últimos 40 anos as definições científicas a respeito da sexualidade mudaram e aprofundaram consideravelmente no seu entendimento. E nós, no movimento espírita, durante um bom tempo, parece que não acompanhamos este caminhar ou este movimento da ciência. Então, era muito comum, por exemplo, observarmos no movimento espírita as pessoas utilizarem as palavras homossexualismo ou referir-se à homossexualidade como uma doença, como uma perversão ou como um vício sexual, que, na sua visão, são resultados de uma interpretação psiquiátrica e psicanalítica que vigorou durante muito tempo, até a década de 70. Acontece que a Associação Americana de Psiquiatria, de Psicologia, a Organização Mundial de Saúde, as mesmas associações brasileiras, todas revisaram seu conceito e entendimento a respeito dessa questão, mas nós, no movimento espírita, durante largo tempo, não o fizemos. Então nós vimos a necessidade de escrever uma obra que trouxesse as definições, os conceitos no seu entendimento, como a ciência nos tem apresentado, e também dentro de uma visão espírita que fosse acolhedora e que fosse amorosa. Mas eu sabia que estava mexendo num vespeiro, porque era um tema polêmico, era um tema difícil de ser abordado e, naturalmente, para mexer em um tema como esse, deveria estar o mais embasado possível. É por isso que esta obra, por exemplo, tem mais de 200 obras citadas, entre artigos científicos, obras espíritas e todas mais. E eu li todas estas obras, elas não são citações que eu tirei de outro lugar para colocar, elas são realmente obras nas quais eu me embasei para poder escrever este livro. E exatamente por querer ser bastante científico, eu coloquei no livro as definições que vigoravam na época e que constavam do DSM-4, o Manual e Diagnóstico e Estatístico em Saúde Mental, número 4, que em 2012 era o manual que então estava em vigor. E esse manual trazia como definição a transexualidade dentro da classificação de transexualismo, dentro dos transtornos chamados transtornos de identidade de gênero. Eu coloquei no livro, seguindo todas as definições psiquiátricas, porque precisava falar com os meus pares, né? Com aqueles que conheciam as definições psiquiátricas, sobretudo se tratando de uma associação médico-espírita publicando o livro. Publiquei, estava tranquilo, feliz, fazendo os workshops a respeito desse livro, os seminários, e um dia em Londres, na Spiritist Psychological Society, durante o intervalo do workshop sobre a homossexualidade, uma mulher transexual se aproximou de mim, pegou o livro e ela estava algo alterada emocionalmente e ela fez exatamente assim: o que está nesse livro é aquilo contra o qual eu lutei minha vida inteira. E é por isso que eu saí do Brasil.
E começou a falar outra coisa que não tinha nada a ver com isso, e eu achei que ela estava meio confusa. Eu pensei assim, ela não deve ter entendido o que está no livro. Afinal de contas, eu escrevi um livro inclusivo, um livro respeitoso. Como é que algo no livro pode machucá-la? Mas aquilo me chamou a atenção. E eu fui para casa e fiquei pensando. E então fui me dar conta que, ao ser fiel à ciência daquela época, na verdade eu cometi o mesmo equívoco que eu criticava no livro. Ou seja, a ser fiel à ciência daquela época, eu também coloquei uma definição que não tinha embasamento científico. E eu não me atentei para isso, porque como o livro era sobre a orientação sexual, eu não estava atento naquele momento às questões de identidade de gênero que envolve a transexualidade. Acontece que o DSM-4 trazia a transexualidade com o diagnóstico de transexualismo como um transtorno de identidade de gênero, apenas classificando como uma patologia, sem saber dizer nada a respeito enquanto causa, nem saber ofertar nada como tratamento, simplesmente trazia como um diagnóstico. E aí eu fui atentar que exatamente naquele ano, 2012, iniciava uma luta internacional pela despatologização da transexualidade. Ou seja, o mesmo movimento que retirou a homossexualidade do rótulo de homossexualismo na década de 70, hoje está sendo feito para retirar a transexualidade do rótulo de transexualismo que vigorava até então na ciência. O DSM-5, que foi publicado recentemente, já não traz mais a definição transexualismo. O transtorno de identidade de gênero foi abolido e agora apenas tem uma classificação que se chama disforia de gênero. Disforia significa sofrimento em relação ao gênero. Sofrimento em relação àquilo que a pessoa sente ser, que é algo que dizem que o transexual pode ou não viver de uma forma mais intensa. E foi por isso, então, que esse segundo livro nasceu. Exatamente para que nós pudéssemos lançar luz e um entendimento mais amplo a respeito das questões de identidade de gênero. Naturalmente, de 2012 até 2017, eu levei 5 anos pesquisando, conversando, me aproximando da temática para poder estar apto a escrever um livro a respeito dessa temática. Eu conversei, entrevistei muitas pessoas transexuais para conhecer a sua realidade e saber como é que essas pessoas sentem a expressão dessa transexualidade e o que ela representa para elas. Bom, então, nós vamos falar hoje não de orientação sexual, mas de identidade de gênero, que são coisas diferentes. Os slides estão em inglês, porque nós íamos ter tradução, não teve mais? Não precisou? Ninguém veio, ótimo. Então, vocês vão ter os slides em inglês do mesmo jeito. Né? Então, aí estão os livros, como eu estou contando a história. E o que é que me guia no entendimento dessa questão? É aquilo que deve guiar a todos nós no entendimento de qualquer questão à luz do Espiritismo. É o Evangelho do Cristo. Eu chamo a atenção de vocês para esta passagem, que às vezes passa batido no entendimento mais amplo. No entanto, Jesus, nesta passagem, está fazendo algo extremamente transgressor. Jesus, ao conversar com a mulher no poço de Jacó, ele quebra várias regras da sociedade daquela época. Naquele momento, a mulher não era considerada alguém com valor social. Um homem não podia se dirigir a uma mulher em público, não podia conversar com uma mulher em público. Um estrangeiro não conversava com outro que não fosse da sua região. Jesus faz tudo ao mesmo tempo. Jesus conversa com a mulher em público, Jesus conversa com uma estrangeira em público e Jesus valoriza a mulher. Todos os 3 atos ao mesmo tempo. Jesus não foi crucificado à toa, não. Ele mereceu mesmo. Porque ele gostava de provocar, não é? E ele fazia com conhecimento de causa, porque ele vinha trazer uma nova proposta, uma nova forma de se entender e mostrar que as pessoas são mais importantes do que as regras, de que os relacionamentos são mais importantes do que os costumes, de que os afetos são mais valorosos do que as tradições. Então ele facilmente remodela as tradições, mostrando que
olhar para o ser humano que estava diante de si e ver aquele ser humano, valorizá-lo, era o mais importante. É isso que nós buscamos fazer nessa temática da transexualidade. É ver a pessoa humana por detrás da expressão transexual. É entender o espírito imortal que se expressa momentaneamente ali numa vivência transexual. Esse tema, ele é envolto em muito preconceito, em muita dificuldade de entendimento. E eu confesso que eu mesmo tinha preconceito com este tema, porque não tinha conhecimento. Não fazia parte da minha vivência. Eu, como uma pessoa cisgênera, não tinha me aproximado da questão das identidades trans para entender o que isso podia significar para uma pessoa trans. Então, ao conversar com as pessoas, eu comecei a olhar para as pessoas, para a sua realidade e começar a imaginar, se eu tivesse nessa situação, o que eu estaria vivendo? Ou o que talvez eu sentiria nessa circunstância, não é? Eu queria indicar para vocês alguns livros que estão em inglês e que vocês acham facilmente aqui nos Estados Unidos, que são livros que eu utilizei e que são excelentes livros de definições ou de experiências pessoais. Particularmente esse, Transbodies, Transelfs, ele mostra muitas definições importantes para entender essa temática. E é um livro que eu recomendo fortemente para vocês. Por que esse tema é extremamente importante? Porque ele está envolto em muito desconhecimento, em muita ignorância e em muito preconceito. Nós vivemos aquilo que é a transfobia. A transfobia, assim como a homofobia, qualquer fobia é um medo exagerado de uma condição. No caso aqui da condição trans, de algo que questiona os modelos ou as identidades de gênero vigente. Esta homo ou transfobia vai desde a exclusão afetiva e familiar até a exclusão escolar e a todos os movimentos francos de exclusão das oportunidades que as pessoas têm na vida. Imaginem vocês que nos Estados Unidos 26% das pessoas homossexuais ou transexuais que contam para a sua família que são homo ou transexuais são expulsas de casa, ou seja, são excluídas do universo afetivo. Qual que é o destino dessas pessoas? Em sua grande maioria, é viver aquilo que nós chamamos de marginalidade da vida. O consumo e o abuso de substâncias, a prostituição como um meio de vida e de relação social, os subempregos, quando consegue algum emprego. Então, são situações que levam a muito sofrimento. Infelizmente, e nós não temos nenhum orgulho, ao contrário, muita vergonha de dizer, o nosso país de origem, o Brasil, é o campeão mundial de violência contra pessoas homo e transexuais. No nosso país, a cada 26 horas, uma pessoa homo e principalmente trans é assassinada vítima de homo e de transfobia. Não estou falando de excluída, não estou falando de agredida verbalmente, estou falando de assassinato. Porque o nosso país, assim como várias outras partes, vive um movimento de hipocrisia muito grande, de uma aparência de uma moral cristã familiar, mas uma vivência oculta de muita violência, que faz com que homens casados procurem transexuais para terem relações sexuais através da prostituição, sobretudo relações em que os homens fazem um papel passivo dentro da relação e depois assassinam as pessoas com quem se relacionaram sexualmente para não serem taxados como homossexuais, como transexuais ou para não serem classificados como algo inferior. Porque o machismo, o pensamento de que o homem é superior e que qualquer coisa que questiona esse modelo de aparente superioridade masculina é tomado como uma grande ameaça e é reagido com uma grande violência. Infelizmente, essas fotos são reais. E eu escolhi usar mesmo fotos reais nesses slides para que nós tenhamos a dimensão, porque nós não olhamos para isso. Essa daqui ficou famosa lá no Brasil. Esses 3 homens literalmente a assassinaram na rua aporretada, simplesmente por ser transexual e por discordarem de alguma coisa. É que o machismo vê naquilo que questiona o modelo de masculinidade uma ameaça muito grande. Foi o que levou a Viviane Beleboni, esta mulher transexual, a ir para a Parada Gay de 2015
pregada numa cruz. E ficou assim nesta posição por 5 horas, o que gerou uma grande polêmica no Brasil, não por ser uma revelação do sofrimento das pessoas trans, um sofrimento silencioso e mudo e cego, porque ninguém o vê, mas porque utilizou o símbolo da cruz. E os evangélicos se sentiram muito ofendidos com uma mulher transexual ser colocada no lugar de Jesus, e então deu uma grande polêmica, não pelo sofrimento que revelava, mas pela aparente ofensa, assim entendida por eles, à figura de Jesus. O fato é que o tema foi ventilado e hoje, inclusive, na novela brasileira atual, a personagem principal é uma mulher trans, aliás, um homem trans, né? É um homem trans, e gerando um grande questionamento dentro da sociedade brasileira. Então, nesse livro, Trans Bodies, Trans Selves, Holiday Simons nos fala, né, que não tem apenas um único jeito de ser transexual ou transgênero. Como pessoa transgênera ou pessoa que não se conforma a um gênero específico, o que é a definição de pessoa trans, eles têm muitas maneiras diferentes de entender a sua identidade sexual, o seu senso interno de ser macho, fêmea, os dois ou nenhum dos dois. Alguns nascem sabendo que alguma coisa está diferente neles. Outros, pouco a pouco, ao longo do tempo, começam a sentir que eles não são inteiramente, que eles não se encaixam inteiramente naqueles papéis de gênero que foram atribuídos a eles. Então, as pessoas transexuais podem perceber isso imediatamente ou podem descobrir isso ao longo do tempo. Uma boa parte percebe isso diretamente e rapidamente. Só voltando, porque eu acabei de me lembrar que esqueci de falar alguma coisa importante, quando a gente fala da violência contra pessoas transexuais, eu percebo uma reação que é as pessoas olharem como se fosse uma coisa muito distante e pensarem assim, mas isso não faz parte da nossa realidade, porque nós não estamos na rua agredindo transexuais, nós não somos pessoas que violentam pessoas trans, mas acontece que todos nós fazemos parte dessa violência. Sabe por quê? No momento em que nós fazemos piadas sexistas, no momento em que nós fazemos piadas que menosprezam ou diminuem pessoas travestis ou transexuais, no momento em que nós fazemos piadas em que comparam o homem à mulher e considera isso inferior, nós estamos alimentando esse movimento social que assassina, que mata, que discrimina pessoas nos seus papéis de gênero, que diferenciam daquilo que é o comum da sociedade. Esses dias eu recebi de um amigo homossexual uma piada de um dia que era um clássico entre Cruzeiro e Atlético, um clássico da minha cidade, Belo Horizonte, e ele, então, atleticano, mandava uma piada com os cruzeirenses. E a piada era uma travesti vestida toda de azul, mostrando claramente que se tratava de uma mulher trans, né, uma travesti, e ele fazia... Então, a brincadeira, entre aspas, brincadeira daquela piada que ele mandou era comparar o cruzeirense a uma travesti. E eu mandei um comentário assim para ele. Homossexual fazendo piada com travesti? E uma interrogação, só para não dar uma paulada na cara de vez, né? E aí ele mandou uma resposta para mim do tipo assim, eu esqueci que você é uma mala. Tipo, esqueci que você não tem graça, que você não tem senso de humor. E aí eu respondi para ele com seriedade. Eu falei, não se trata de ter senso de humor. No momento em que uma pessoa homossexual faz uma brincadeira com o torcedor do time oposto, comparando a uma travesti ou uma transexual, está considerando as pessoas travestis ou transexuais como sendo algo inferior e está tentando diminuir o adversário comparando a algo que se trata como se fosse inferior. Esse movimento é um movimento de reforço do preconceito social que leva as pessoas depois a saírem e assassinarem essa que é considerada inferior. E você ficar tranquilamente na sala da sua casa como pessoa homossexual que também já passou por discriminação, achando que você não faz parte desse movimento de assassinato social. Todos nós fazemos parte. Todos nós, enquanto reforçamos os modelos de gênero estereotipados dentro de uma sociedade cisnormativa e heteronormativa, nós colaboramos para sustentar
estes movimentos. No momento que brincamos com as crianças, no movimento do desenvolvimento delas, formatando formas de ser masculino ou feminino muito estereotipadas, estamos também formatando futuros violentadores, não só de pessoas travestis e transexuais, mas sobretudo de mulheres. Porque as maiores vítimas dessa sociedade que se sustenta nesse padrão de machismo são as mulheres, que são abusadas sexualmente, que são assediadas diariamente nas ruas como se fossem objetos sexuais, que recebem salários menores como se fossem inferiores, que são exploradas, ou seja, existe todo um substrato sustentando aí esse movimento de franca violência a todas as pessoas que não entram nesse modelo de poder que é atribuído ao homem e à sua pseudo-superioridade. Então nós precisamos pensar seriamente a respeito disso. E o que é pior, por vezes nós vemos isso também ser afirmado dentro do movimento espírita. Então nós precisamos estudar, para que nós possamos opinar sobre as temáticas com conhecimento de causa. Então aqui nós temos um resumo. Praticamente eu podia fazer a palestra inteira com esse slide. Esse resumo, ele mostra diferenças importantes para nós entendermos estes conceitos. Primeiro, a orientação sexual, ela é algo que vem do afeto e da atração sexual. Orientação significa para onde se orienta o desejo e a atração afetiva e sexual daquela pessoa. Pode ser para o mesmo gênero daquela pessoa, para o gênero oposto ou para os dois. Se for para o mesmo gênero, é uma pessoa homossexual. Se for para o gênero oposto, heterossexual. Se for para os dois, bissexual ou pansexual. Já explico a diferença. O que é o gênero? Que define, então, para saber se é o mesmo da pessoa ou não. O gênero não é o sexo biológico, e isso é frequentemente confundido. A pessoa acha que o sexo biológico é o que define o gênero. Ah, eu nasci macho, então o gênero dessa pessoa é masculino. Não necessariamente. Sexo biológico é a genética do corpo. É o que cada um de nós nasce, ou é XY, ou é XX, ou várias outras variações cromossômicas que são classificadas pela ciência como estados intersexuais. Intersexuais porque estão colocados entre o masculino e entre o feminino. Por exemplo, a síndrome de Klinefelter, que tem um duplo cromossomo X, junto com o cromossomo Y, ou seja, é uma síndrome que é atribuída a pessoas do gênero masculino. Mas existem pessoas que têm síndrome de Klinefelter que são também pessoas trans. Eu vou mostrar uma para vocês. E que, na verdade, são do gênero feminino. Então, sexo biológico é algo com o qual o indivíduo nasce. É o seu organismo biológico. Identidade sexual, que define o gênero, é aquilo com que a pessoa se identifica psicologicamente. É aquilo que ela olha no espelho e sente ser. Uma pessoa olha no espelho e sente ser masculina, sente ser feminina, pode sentir-se os dois ou pode não sentir-se nenhum dos dois. Existem essas 4 possibilidades. Se uma pessoa nasce num sexo biológico e olha no espelho e se sente do mesmo sexo, do mesmo gênero daquele sexo biológico, é uma pessoa chamada de cisgênera. Não importa se essa pessoa é homossexual ou se ela é heterossexual. Não tem nada a ver com a orientação sexual dela. Identidade sexual é o que a pessoa sente ser olhando no espelho, a identidade. Orientação é para onde se orienta a atração afetiva e sexual. Então, pessoas homossexuais e heterossexuais, na sua maioria, são cisgêneras, ou seja, olham no espelho e sentem-se daquele mesmo sexo biológico que nasceram. As pessoas que olham no espelho e não se sentem daquele sexo biológico que nasceram, então são chamadas de pessoas transgêneras. Significa que a identidade de gênero é diferente do sexo biológico. Então, existem pessoas que nasceram com sexo biológico masculino, mas olham no espelho e se sentem femininas? Sim. Existem pessoas que nasceram no sexo feminino biológico, olham no espelho e se sentem masculinas? Sim. Essas pessoas são as pessoas trans. Tá clara a diferença, gente? Como a questão trans é uma questão de identidade sexual e não de orientação sexual,
Então as pessoas trans podem ter qualquer orientação sexual. As pessoas trans podem ser homo, hétero ou bissexual. Tá dando nó na cabeça? Não. A pessoa trans pode se atrair pela mesma identidade de gênero que ela sente ser, pela oposta ou pelos dois. Se ela atrair pela mesma que ela sente ser, então ela é uma pessoa, o quê? Homossexual. Se ela se atrair pelo oposto, heterossexual. Se atrair pelos dois, bissexual. Vocês acham que as pessoas transexuais, em sua maioria, são homo, hétero ou bi? Como que nós consideramos em geral na sociedade? Como se elas fossem o quê? Homo, não é verdade? As pessoas olham para as pessoas travestis, para as pessoas transexuais e consideram o quê? Uma pessoa homossexual, não é verdade? A maioria das pessoas trans são heterossexuais. Se atraem pelo oposto daquilo que sente ser. Então, uma pessoa que nasce num corpo masculino, mas sente ser uma mulher, se atrai por um homem, é uma relação heterossexual ou homossexual? Hétero. Ah, mas o sexo biológico dessa pessoa é masculino. Mas o gênero não é definido pelo sexo biológico, e sim pela identidade psíquica. Isso é extremamente importante. Já a expressão sexual é outra questão. Porque a expressão sexual é como a pessoa mostra a sua sexualidade para o mundo. Então a pessoa pode ter uma aparência masculina, pode ter uma aparência feminina, ou pode ter uma aparência andrógena. Então existe uma definição que hoje é chamada de queer, que são indivíduos, em geral, homossexuais e que não se identificam com a dualidade de gênero, nem masculino nem o feminino que é expresso pela sociedade, podem se sentir os dois, podem se sentir nenhum dos dois. Queer era um termo que há pouco tempo era utilizado para xingar pessoas homossexuais como se fosse um nome pejorativo, e que foi empoderado pelo movimento LGBTQI, né, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queers e intersexuais, e utilizado hoje para esta definição daqueles que não entram nessa conformidade. São também chamados de gender non-conforming ou non-binary gender. Então é o gênero não binário, aqueles que não se conformam ao gênero, e são definidos como pessoas queers. E aí, então, hoje é muito comum você ver na televisão ou na internet pessoas, por exemplo, com barba e saia, batom, brinco feminino, em expressões sexuais que mesclam as duas expressões de gênero, tanto a masculina quanto a feminina. Em geral, são as pessoas queers que fazem isso. Então, aqui nós temos um resumo, né? Na identidade sexual, a pessoa pode ser masculina, feminina ou genderqueer. Significa, pode se sentir os dois ou se sentir nenhum dos dois. Na expressão sexual, na forma como se expressa, masculina, feminina ou andrógena. Sexo biológico, macho, fêmea ou intersexual, que antigamente era chamado de hermafrodita. Hermafrodita é um termo que não se utiliza mais. É pejorativo, tá, gente? Esqueçam o termo hermafrodita, esqueçam o termo homossexualismo, esqueçam o termo transexualismo. Esse é para botar na caixa delete. Agora é o que sempre foi. Intersexual, transexualidade e homossexualidade. Quando você diz homossexualismo ou transexualismo, você está dizendo a doença homossexual ou a doença transexual. Na hora que você diz hermafrodita, você refere a um contexto histórico que carrega uma carga de preconceito muito grande. Na língua inglesa, também não se utiliza mais o termo travestite, que é o travesti em inglês. Também considerado pejorativo. Se fala apenas pessoas trans. Qual que é a diferença entre travestis e mulheres trans? Não existe. As travestis são mulheres trans. Quando eu lancei o livro da homossexualidade, eu explicava assim. As travestis são pessoas que não trazem uma disforia de gênero, um sofrimento grande em relação àquele binômio masculino e feminino e não sentem necessidade de fazer mudanças no seu corpo. Já as pessoas trans trazem uma disforia de gênero intensa, um sofrimento intenso em relação
dicotomia macho-fêmea e necessitam fazer a mudança. Só que essa definição é equivocada. Nesses últimos 5 anos, o contexto social e cultural modificou e a identidade trans se afirmou com muito mais força, a ponto de muitas pessoas se mostrarem trans e aceitarem o seu corpo naquela dualidade masculino e feminino sem necessidade ostensiva de fazer uma mudança corporal. Então, existem pessoas trans que não querem fazer mudança no seu corpo. Não querem fazer, por exemplo, a cirurgia chamada de cirurgia de redesignação sexual. Na verdade, é uma cirurgia de conformação à identidade de gênero, que se diz. Porque essa cirurgia, popularmente chamada de mudança de sexo, ela não promove nenhuma mudança de sexo. Ela apenas faz uma adequação da genitália à identidade sexual daquela pessoa. O sexo biológico da pessoa continua o mesmo. Não muda o sexo biológico. Então, a expressão mudança de sexo ela é equivocada. Mas poucos transexuais acabam fazendo a mudança, a cirurgia de conformação à identidade sexual. Por quê? Porque o acesso é caro, porque tem dificuldade, porque a cirurgia era experimental até pouco tempo, porque poucos locais fazem. No Brasil, o SUS faz, mas a pessoa tem que esperar 20 anos na fila. Ou seja, não faz, não é? Então, o que a maioria das pessoas fazem é fazer o tratamento hormonal ou fazer pequenas intervenções, como no caso das mulheres trans, colocar os seios, ou dos homens trans, retirar os seios, que são cirurgias mais acessíveis, mais baratas e que geralmente essas pessoas buscam. Então, não há hoje diferença entre travestis e transexuais. Existe um espectro de expressões transexuais, por isso que o livro chama Transexualidades, no plural. Existe um espectro de expressões transexuais de diferentes manifestações, das pessoas que necessitam mudar o próprio corpo, das pessoas que não precisam. Tem pessoas que não conseguem tocar no próprio corpo, tamanha rejeição ao corpo que tem. Tem pessoas que lidam bem com isso. As travestis, por exemplo, lidam bem, aí gostam daquela dicotomia macho-fêmea dentro de uma mesma expressão. Então, como que a gente chama? A gente chama de mulheres transexuais, pessoas trans, ou mulheres trans, ou homens trans. É a forma como a gente se refere. Se tiver que falar, fala da transexualidade e por aí vai. Tá claro isso, gente? Como que nós tratamos as pessoas transexuais? Nós tratamos pela identidade de gênero que eles sentem ter. Você não se preocupa com o sexo biológico deles. O sexo biológico deles não é seu problema. Você trata aquela pessoa de acordo com a identidade sexual dela. Isso significa respeita aquela pessoa naquilo que ela é. Essa insistência de tratar as pessoas transexuais pelo nome do documento ou do sexo biológico é uma violência que responde por um grande nível de sofrimento nas pessoas trans. Saibam vocês que 41% dos jovens transexuais tentam suicídio até os 20 anos de idade. Vocês já imaginaram o que é quase metade dos jovens tentar suicídio? 41% dos jovens tentar suicídio porque não se aceitam, porque não são aceitos pela família, porque não têm oportunidade. 90% da comunidade transexual se prostitui, segundo os dados da Associação Nacional de Travestis e Transexuais no Brasil. E esse era o meu preconceito. Eu olhava para as pessoas e pensava assim, por que todos se prostituem? Por que a gente só vê transexuais se prostituindo? Era raro, sobretudo há alguns anos atrás, você vê uma transexual como a Roberta Close, como aquela que morreu agora, Rogéria, né, na televisão, numa expressão diferente que não fosse na prostituição. Aí comecei a conversar com as pessoas trans. Algumas me disseram assim, eu tinha que sair da escola com a diretora todos os dias para não ser apedrejada pelos alunos. Porque todos os dias os alunos tentavam me apedrejar. Ou eu entrava com a diretora e saía com a diretora, ou eu não estudava. Então ela disse assim, eu não consegui ficar na escola. Aí eu fui ver os dados de que 80% da comunidade transexual sofre evasão escolar, vítima do bullying ou do preconceito, pela expressão. Sobretudo as mulheres trans, porque são que questionam o modelo de masculinidade e que, portanto, coloca o machismo em xeque. Se fosse você que tivesse tido essa vida, se fosse você que não tivesse tido oportunidade nenhuma de estudar nem o nível básico, se fosse você que fosse expulso de casa e fosse acolhido apenas pelas mulheres
transexuais que se prostituem na rua, que fossem as únicas que te diriam que você é alguém digno, que merece respeito, do jeito que elas podem falar? Qual seria o seu destino? Porque quando eu me coloquei nessa situação, com empatia, eu pensei comigo, dificilmente estaria numa situação diferente. Possivelmente teria vivido algo talvez ainda pior. Então nós temos que ter um olhar de compaixão e de entendimento e, sobretudo, de respeito com estas pessoas, para dar as oportunidades que estas pessoas necessitam e merecem na nossa sociedade, porque são pessoas tão dignas, tão respeitáveis, tão valorosas como qualquer outra pessoa. Bom, esses slides são do seminário, então eu vou passar rápido, porque nós não temos tempo. Depois vocês podem ver no livro que tem todas essas definições. Eu quero mostrar para vocês Johnny Freitas. Ela é uma mulher intersexual e é uma mulher transexual. Intersexual porque ela nasceu com a síndrome de Klinefelter. Então, a síndrome de Klinefelter, classicamente, dá em homens. Então, ela foi tratada como menino durante a sua infância até a adolescência, até descobrir que tinha síndrome de Klinefelter. No entanto, desde que ela se entende por gente, ela tem a identidade feminina. Então, além de ser intersexual, que é uma questão cromossômica, ela também tem a questão transexual, que é sentir-se do gênero oposto a que foi atribuído a ela. Johnny me impressionou vivamente, porque é uma curitibana muito instruída, hoje com doutorado em biologia, e deu uma entrevista maravilhosa a respeito da intersexualidade e da transexualidade. Eu coloquei no livro a entrevista dela inteira. E eu tive a oportunidade de conhecer Johnny recentemente. Fui fazer palestra sobre a transexualidade em Curitiba. Liguei para ela e falei assim, estou na sua cidade. Vou fazer palestra no Centro Espírita. Você não quer vir? E ela foi. E foi uma alegria nós dividirmos esta palestra. Foi uma das coisas mais tocantes que eu já vivi na Casa Espírita e que muitas pessoas disseram que já viveram. Porque ela é uma mulher doce, que, diferente de muitas transexuais que têm uma expressão agressiva porque sofreram muita violência na vida, ela teve uma condição de elaborar a violência que sofreu e de desenvolver uma doçura e conseguir falar disso com brandura. E ela conta a sua experiência. Isso está no YouTube, vocês podem ver a nossa palestra junto depois. E em um determinado momento alguém perguntou assim para ela, mas Dione, você sofreu tanta violência? Porque ela contou que ela tentava apedrejá-la na rua, que os meninos cuspiam nela, que batiam nela. As mesmas violências que as pessoas trans geralmente sofrem, ela também passou. E aí alguém perguntou assim para ela, e foi um amigo meu, inclusive, que estava na plateia, que não tem dúvida nenhuma de que foi inspirado pelos mentores, ele encasquetou com uma situação, ele olhou para ela e falou assim, mas o que te deu força para você vencer tudo isso? Você está conseguindo falar disso com tanta leveza? Ela parou um pouquinho, pensou meio tímida e disse assim, eu perdoei. Mas ele não se deu por satisfeito, ele perguntou, não, mas o que especificamente levou você a perdoar? E ela ficou mais constrangida ainda, falou, minha espiritualidade. Aí ele não se deu por satisfeito e perguntou, mas o que na sua espiritualidade te deu força para você enfrentar tudo isso e continuar? E ela ficou ainda mais constrangida, e eu constrangido junto com ela, porque ele estava apertando ela na história pessoal dela, mas ele arrancou uma pérola que eu só posso agradecer a insistência dele, que não tenho dúvida que foi inspirada. Depois de pensar um pouquinho, ela falou, bom, eu vou compartilhar com vocês algo que eu nunca contei em entrevista nenhuma. E ela disse assim, eu já tinha visto na entrevista dela que ela tinha dito que o espiritismo e o budismo tinham sido as únicas religiões em que ela encontrou conforto, e que eram aquelas com as quais ela se identificava. No entanto, com este aperto, ela partilhou que ela, desde pequena, é médium. E ela diz assim, desde cedo eu via os espíritos com muita naturalidade. E achava que eles eram vivos, como eu, porque conversavam comigo. E particularmente um cresceu junto comigo. Enquanto eu era criança, ele se manifestava como criança. Na hora que eu era adolescente, ele se mostrava como adolescente. Na hora que eu virei adulto, ele se mostra como adulto. E ele foi crescendo junto comigo. E ele, quando me via sofrendo, e que as pessoas me diziam, Deus não te ama, você não merece viver, se mate, você não é digna, etc. Ele dizia para mim, não, minha filha, não é verdade não. Você é muito digna, você é muito amada por Deus, você é alguém de muito valor.
Apenas perdoe e espere. Um dia, tudo isso ainda vai fazer sentido. E ela disse assim, todas as vezes que eu fui sofrendo violência, ele foi falando comigo. Apenas perdoe e espere. Eles não sabem o que estão dizendo. Deus te ama sim e te ama profundamente. Vocês vejam que lindeza o amparo do mundo espiritual dando suporte. E hoje ela é uma pessoa que acolhe pessoas, que leva lenitivo às pessoas. Então convido vocês a conhecer a experiência da Dionne. Então hoje tem esse movimento internacional pela despatologização da transexualidade. Ano que vem vai ser publicado o Código Internacional de Doenças número 11 e provavelmente a transexualidade vai ser retirada definitivamente do Código Internacional de Doenças Psiquiátricas. Esse é o movimento para que tudo aponta, assim como aconteceu com a homossexualidade em 1973. Aqui mostra os cartazes que mostram isso. Então, os banheiros, o uso de banheiro, o reconhecimento social, tudo isso são grandes desafios das pessoas trans, porque não são respeitadas para utilizar os banheiros da forma como se expressam, Não podem utilizar o banheiro da sua identidade sexual, porque são considerados como invasores, não se sentem à vontade utilizando o banheiro do seu sexo biológico, aquele que lhe foi atribuído ao nascimento, porque se sentem desconfortáveis e, na verdade, ficam aí nesse estado que não tem um lugar. A transição é o processo físico que leva as pessoas a uma mudança corporal, e isso depende, vai da terapia hormonal, às mudanças psicológicas, à readequação sexual, que é a popular mudança de sexo, E esse é um homem trans, Nasceu biologicamente mulher, mas sempre se sentiu homem, tomou os hormônios, E como muitas pessoas trans, se não disser que é uma pessoa trans, ninguém reconhece. Então, hoje em dia, esse tema, sobretudo no Brasil, ele é um tema muito delicado e está sendo muito explorado pelos manipuladores da fé, sobre o nome de ideologia de gênero. Ideologia de gênero é um nome maldoso para essa discussão. Ele coloca a situação em um patamar que retira da esfera daquilo que realmente é. Porque na hora que fala em ideologia, parece uma doutrina que quer ser imposta, uma ideologia que o outro deve aceitar. Na verdade, a discussão de gênero ela envolve muito mais do que o acolhimento às pessoas trans. Envolve toda uma discussão da forma como nós vivemos as masculinidades e as feminilidades, o papel do machismo na nossa sociedade, etc, etc. Então, as pessoas hoje reagem ao falar desse tema como se fosse uma ameaça à família. Se vocês virem as formas como Eu tenho que ter muito cuidado com as palavras. A forma como os políticos ditos cristãos utilizam dessa informação é uma forma de absoluta manipulação. E eu tenho ficado muito preocupado porque eu tenho visto circular vídeos manipulatórios absolutamente gritantes no movimento espírita, como se fossem falando de coisas sérias, e pessoas espíritas afirmando o mesmo discurso de defesa, entre aspas, da família brasileira, da família tradicional, como se fosse necessário. Ora, levar a discussão de gênero, seja para as escolas no nível infantil, seja entre adultos, não ameaça família nenhuma. Não coloca em xeque nada senão o machismo, senão os modelos tradicionais de formatação de gênero que nós estamos habituados. Não faz com que criança nenhuma tenha uma sexualidade livre, que possa escolher livremente qual sexualidade quer ter ou qual gênero quer ter. Essa é uma manipulação gritante que é utilizada no discurso, que não faz parte da discussão de gênero. Uma criança não escolhe que gênero quer ter. Uma criança trans também igualmente não escolhe que gênero quer ter. Uma criança trans se revela uma criança trans naturalmente e é reconhecida como uma criança trans. Ela não lhe é dada um direito de escolher qual é o sexo. Muito pelo contrário, se as pessoas tivessem a habilidade de escolher, a maioria das pessoas que são homossexuais ou transexuais escolheriam não sê-lo, para não passar pelo sofrimento que passam na discriminação social e familiar que é vivida, não é? Então, essa ideia de que a discussão de gênero coloca em perigo as crianças ou a família é uma manipulação
que é imposta a serviço, esta sim, de uma ideologia. Qual ideologia? A ideologia de uma manipulação, de manutenção do status quo, desta forma que nós temos visto, que aparenta ser um discurso de proteção, mas que, na verdade, é um discurso de manutenção do machismo e das formas de violência, que, sobretudo, quem é a maior vítima? São as pessoas trans? Não. Quem são? As mulheres. Não é? Acontece que quem é que tem mais disseminado esse discurso de ameaça às famílias brasileiras? São as mães, que repassam os videozinhos de WhatsApp umas para as outras, como se estivessem defendendo os seus filhos, não é? E, claro, as pessoas que utilizam dessa manobra sabem utilizar muito bem as palavras. Então querem impor a ideologia de gênero, querem ameaçar a família, querem deixar nossas crianças escolher o que querem ser. E aí mexe naquele medo mais ancestral dos pais de que a sexualidade dos seus filhos seja perturbada, de que seja culpa deles, que seja responsabilidade. Não. A discussão de gênero não altera a sexualidade de ninguém, apenas coloca o entendimento de gênero no nível de respeito e igualdade entre homens e mulheres, apenas inclui as pessoas trans no mesmo nível de respeito das pessoas cisgêneras, apenas dá espaço para que as pessoas trans sejam respeitadas como pessoas trans também. Porque, quando elas são respeitadas, elas não precisam tentar suicídio até os 21 anos de idade, elas têm maiores qualidades de vida e saúde mental, elas têm oportunidades que levam a uma vida digna e não uma vida na marginalidade das oportunidades. Então, nós precisamos todos pensar e refletir a respeito dessa situação. Convido vocês a lerem este livro do João W. Nery, chamado Viagem Solitária, em que ele conta a sua experiência como pessoa transexual. Foi o primeiro transexual, o primeiro homem trans a ser operado no Brasil, numa época que a cirurgia de readequação ou de readequação à identidade de gênero, ela era considerada como mutilação sexual. Inclusive, o médico que fez a cirurgia foi preso, considerado de mutilação. E o João conta toda essa história. Já tive a oportunidade de fazer palestra junto com o João algumas vezes. O João é mais macho que nós todos juntos aqui reunidos, né? Não só na expressão sexual, como na coragem de enfrentar a sociedade, de falar dos temas e de afirmar com o respeito, né? E é muito importante que vocês conheçam a experiência deles. E esse aqui é o Thomas Beatty, que é aqui dos Estados Unidos, que foi o primeiro homem grávido a chamar a atenção para os homens grávidos. Vocês sabiam que homens podem engravidar? Podem. Né? Os homens trans, não é? Ah, André, mas por que você está chamando os homens trans de homens? Porque são homens. A masculinidade não é definida por ter um sexo biológico masculino. Esse conceito de sexo como definidor de gênero, ele precisa ser questionado. Então, os homens trans são tão homens quanto qualquer outros homens. Só não tem a genitália masculina e não tem os implementos sexuais masculinos da forma com aqueles que nasceram no sexo masculino. As mulheres trans igualmente são mulheres. Então, quando nós passamos a considerar desta maneira, o nível do respeito é colocado num outro patamar. E a questão biológica, ela é uma questão que diz respeito a cada particularidade de cada pessoa, não é? Então, Thomas Beatty nasceu no sexo feminino, sempre se sentiu homem, casou com aquela mulher, que é uma mulher cisgênera, e ela era estéril, já tinha tido filhos, por algum motivo era estéril, e ele não tinha feito a cirurgia de readequação de gênero, ou seja, ele tinha retirado as mamas, mas não tinha retirado o útero e ovários. Então parou de tomar hormônio, voltou a ovular, colheu o óvulo dele com esperma de um banco de esperma, fez a fertilização e implantou nele, e ele deu à luz. Não só a uma criança, mas a 3, em 3 gestações distintas. Enfrentou enorme preconceito aqui, porque muitos obstetras americanos se recusaram a fazer o seu pré-natal, considerando o pré-natal de uma aberração. Então foi um grande questionamento aqui dentro dos Estados Unidos, foi um dos primeiros casos. Hoje já tem números, se vocês jogarem na internet, homens trans grávidos, vocês vão ver inúmeras fotos. No livro eu coloquei várias, inclusive, para que se veja essa realidade. E aí você vê uma família formada por um pai trans, uma mãe cisgênera. Aí eu penso assim, gente, o Departamento da Reencarnação não sabia onde estava mandando essas crianças?
Não sabia onde que ia botar esses espíritos para reencarnar? Foi um acidente da lei de causa e efeito? Não. Existe ali um planejamento, existe ali um vínculo amoroso importante, existe ali uma nova família. É uma das novas modalidades de família. E a existência das famílias trans não questiona o modelo de família vigente. Existir famílias diferentes não faz com que as famílias tradicionais sejam ameaçadas, a não ser que essas famílias não tenham estrutura e não tenham base para poder se sentirem-se ameaçadas. Respeitar a diferença não ameaça aqueles que fazem parte da maioria. Isso é importante de saber, não é? Então, eles são um casal normal. Tão normal que já divorciaram. Hoje em dia quase ninguém fica casado mais, não é? Já estão divorciados com 3 crianças. Então, dito tudo isso, vamos apenas fazer um en passant na questão espírita, para entendermos a expressão das distintas identidades de gênero à luz da reencarnação. Primeiro, é preciso que nós lembremos que, para entender a diversidade de gênero e a diversidade de orientação sexual, nós nos baseamos no conceito de que todos nós somos espíritos e, como espíritos, filhos de Deus, criaturas divinas, caminhando ao longo do processo reencarnatório, de encarnação em encarnação, vivendo diversas experiências distintas ao longo dos milênios para o progresso. Então, tudo isso está submetido ao controle das leis divinas, dentre as quais a lei de causa e efeito é uma das mais importantes, mas, sobretudo, a consciência de que todos nós somos espíritos, filhos de Deus, é o movimento mais libertador que tem. Questão número 202 do Livro dos Espíritos. Como espíritos, nós preferimos reencarnar como homem ou como mulheres? E a resposta é: isto não importa para o espírito, depende das provas que ele deva suportar. Então o espírito escolhe encarnar, ora como no gênero masculino, ora no gênero feminino, para experimentar as diversas expressões de gênero. Por que diversas, gente? Porque a masculinidade não é a mesma de uma cultura para outra, nem a feminilidade, nem a mesma dentro de uma própria cultura. Porque, por exemplo, aqueles que vivem uma masculinidade do campo é diferente daqueles que vivem a masculinidade das cidades, não é verdade? E a feminilidade, vice-versa. Aquele que vive a masculinidade na Idade Média é diferente do que vive hoje. A feminilidade da Idade Média, diferente da que vive hoje. A masculinidade do Oriente, diferente do Ocidente. Aqui nós podemos, as mulheres, andar de mãos dadas à vontade, sem que seja considerado uma expressão sexual, porque é da nossa cultura ocidental que as mulheres manifestem afetos entre si, sem que isso seja considerado necessariamente sexual, não é verdade? No Oriente, ao contrário. São os homens. Então, na cultura hindu, na cultura muçulmana, quem anda na rua de mão dada, quem faz carinho um no outro em público, são os homens. E não tem nada de sexual naquilo. É considerado uma expressão de afeto, de masculinidade e de amizade próxima, não é? Ou seja, diferentes vivências de masculinidade e de feminilidade. Quando o espírito encarna, ora em uma, ora em outra, isso vai formatando no espírito uma série de experiências evolutivas que vão despertando a semente da consciência divina em si. Ou seja, a habilidade de amar, as virtudes inerentes à natureza divina de cada um de nós, as habilidades intelectuais, as habilidades afetivas. Cada experiência encarnatória oferece ao espírito o desenvolvimento de algo. E o espírito, ao reencarnar, baseado naquilo que ele deseja desenvolver ou naquilo que a vida vê que ele necessita, escolhe ou lhe é imposto um contexto para que desenvolva aquilo que precisa. Assim se formam as famílias, assim escolhemos as sociedades, o tempo da nossa encarnação, a expressão aonde vamos estar dentro dos pontos principais da encarnação, porque o resto corre por conta do nosso livre-arbítrio e das nossas escolhas ao longo do processo encarnatório, não é assim? Isso faz com que o espírito mergulhe na carne, ora na masculinidade, ora na feminilidade diversa, o que sedimenta em cada um de nós o fenômeno da bissexualidade,
psíquica, energética e potencialmente sexual. Freud descreveu isso dentro da percepção da psicanálise. Emmanuel fala isso no livro Vida e Sexo, dizendo que os homens são predominantemente masculinos e as mulheres predominantemente femininos. Ou pelo menos os homens e as mulheres do tempo que Emmanuel escreveu esse texto, né? Porque acho que se ele escrevesse atualmente, ele diria que talvez as mulheres são predominantemente masculinas e os homens predominantemente femininos. Porque hoje nós já temos visto a expressão no polo oposto, né, das polaridades, que é fruto da revolução feminina, do questionamento do modelo do feminino, etc, etc. Então, todos nós trazemos a masculinidade e a feminilidade dentro de nós. Cada um em uma porcentagem diferenciada, o que faz com que haja a complementaridade dentro das relações. Os casais se formam nessa complementaridade. É exatamente o fato de nós termos a ânima e o ânimos, o arquétipo do masculino e do feminino em nós, como diz a psicologia analítica junguiana, que cada um de nós retorna à reencarnação baixo o efeito da lei de causa e efeito em distintos contextos encarnatórios que falam da necessidade evolutiva de cada um. Assim se formam as diferentes orientações sexuais, assim se formam as distintas identidades de gêneros com os movimentos mais diferentes possíveis. Então, Emmanuel chama isso, assim como André Luiz, de condições inversivas. Quando eu fui buscar textos que falavam da transexualidade, eu quase não encontrei textos espíritas que falassem. E quando nós estudamos os textos que falam da homossexualidade, parece que nós estamos lendo textos sobre a transexualidade. Então, dentro da literatura mediúnica, tem uma explicação que muitas vezes está ali como limítrofe entre uma questão de orientação e identidade de gênero. Por exemplo, Emmanuel e André Luiz utilizam o termo condição inversiva, que na verdade eles tomam de Freud, porque Freud que utilizava esse termo, para falar da homossexualidade. E aí eles vão explicar a homossexualidade muitas vezes assim, como um espírito de uma polaridade psíquica que se reencarna em outra polaridade energética, que não condiz com o seu psiquismo, para, naquela vivência de conflito, fazer um processo de reeducação afetiva e sexual. Com isso, eles estão se referindo a espíritos que, depois de abusarem muito do afeto e de si mesmos e do outro, no arrependimento, na percepção do que isto causou a cada um e aos outros, solicitam reencarnar naquele sexo que abusaram. Muitas vezes o sexo oposto àqueles que vivenciam predominantemente. E aí, Emmanuel então descreve assim: ora, a descrição de um espírito que tem a polaridade psíquica de um sexo e reencarna em outra polaridade, que não é compatível com a sua polaridade psíquica, é uma descrição de homossexualidade ou de transexualidade? Transexualidade. Mas são textos falando de homossexualidade. Então, nós temos na literatura espírita, muitas vezes, um texto que é amplo. O que eu proponho nesse livro é que o espectro das questões espirituais que envolvem as diferentes orientações sexuais e as diferentes identidades de gêneros é o mesmo. Apenas mudando para o espírito a intensidade da necessidade da sua experiência encarnatória. Apenas mudando para o espírito aquilo que ele precisa viver naquele período encarnatório. Ou seja, um espírito que vivencia uma dificuldade de vivência da sua sexualidade para o aprendizado do afeto, do respeito ao sexo, do respeito a si mesmo, do respeito ao outro. Seja na homossexualidade ou na transexualidade. Ele pode aprender isso? Pode. Qual sofre mais, o homossexual ou o transexual? O trans sofre muito mais. Por quê? Porque desde sempre tem essa questão muito mais bem marcada e então sofre um preconceito social e de autoaceitação muito maior. Tem pessoas homossexuais que não passam por grandes lutas. Vivem famílias inclusivas ou mais liberais, vão crescer se autoaceitando ou sendo tratado com naturalidade e não vão viver um conflito tão intenso. Mas a pessoa trans, ela vive um conflito com ela mesma. Porque ela se olha no espelho, ela não se reconhece aquilo que ela expressa. Ela é tratada como sendo de um gênero e sente-se de outro. Então não existe alguma opção dela não sofrer? Não, ela já vive uma situação que é naturalmente conflitiva. Então, parece-me
que as situações que dizem respeito às identidades trans são contextos encarnatórios onde a necessidade desse movimento reeducativo e de aprendizado é mais intenso. E, portanto, o espírito retorna naquela condição como uma condição de reeducação importante, não é? Então, os textos que nós utilizamos aqui no livro, e eu não vou passar por eles aqui agora, porque são textos que você precisa ler e estudar, pensando e refletindo as palavras utilizadas no texto, são os mesmos que explicam a homossexualidade. Deixa eu ver se eu tenho um aqui de... Não tem. Há um texto muito importante que é de Allan Kardec, que está na Revista Espírita de 1866, em que ele fala que o espírito, ao mudar de sexo, pode manter caracteres, gostos, tendências e caráter do sexo que acaba de deixar. E ele termina o texto dizendo assim: assim se explicam certas anomalias aparentes no caráter de certos homens e de certas mulheres. Anomalias aparentes é uma expressão muito respeitosa de Kardec. Chico Xavier vai utilizar também a mesma expressão e André Luiz vai escrever a mesma expressão no seu texto. Não é por acaso que eles utilizam isto. Anomalias aparentes. Por quê? Porque aparenta ser uma anomalia, mas entendida à luz da reencarnação, não se trata de uma anomalia, se trata de um fenômeno perfeitamente compreensível em virtude das necessidades de reeducação do espírito naquele contexto. Então, se o espírito pode manter caracteres, gostos e tendências, ele pode manter aquilo que o vincula à identidade, assim como pode manter aquilo que o vincula à orientação sexual. O que muda? O que muda é a sua necessidade encarnatória, os seus vínculos espirituais, as provas por que haja de passar e o contexto que é sempre individual para cada espírito. Mas que nós podemos entender como um contexto de reeducação para a grande maioria. Tá claro isso, gente? Então, vou deixar para vocês lerem no livro os textos. Não é um merchandising do livro, mas é porque vocês têm que comprar mesmo. Então, eu queria falar rapidamente a respeito do acolhimento às pessoas trans na casa espírita. Quantas pessoas trans vocês conhecem frequentando as casas espíritas? É interessante, porque quando eu pergunto isso, pouquíssimas pessoas conhecem ou pouquíssimas pessoas sabem. Eu conheço várias, mas a grande maioria nem sequer se diz trans para não ser discriminada pelo movimento espírita. Então, nós no movimento espírita temos sido acolhedores com as pessoas trans? Nós temos ofertado um espaço de acolhimento? Precisa ter coragem para admitir, gente. Não temos, porque se tivéssemos, elas estavam aqui. É simples assim. Por que cada um de vocês está aqui no Centro Espírita? Porque algum dia vieram com uma dor ou com uma necessidade, foram acolhidos e ficaram. Muitas pessoas trans vêm e saem das casas espíritas. Por quê? Porque não são acolhidas. Porque desde o acolhimento fraterno tem uma linguagem que muitas vezes é discriminatória. E eu ouvi isso de muitas pessoas trans, de muitas pessoas homossexuais. Quando eu lancei o livro da homossexualidade, vários homossexuais começaram a me escrever e dizer assim: agora eu me sinto novamente amado por Deus. E eu comecei a perguntar: por que você não se sentia amado por Deus? Para saber o contexto. E então muitos me responderam assim: porque eu fui na casa espírita tal, o atendente fraterno me acolheu e me disse, e aí mostrou uma fala pejorativa, uma fala estereotipada, uma fala preconceituosa que só reforçava um movimento de não acolhimento. Eu sei que isso não é o caso do KSSF, que acolhe muito bem pessoas homossexuais, mas nós precisamos pensar com carinho nas pessoas trans. Nós temos uma dívida com as pessoas trans, porque elas estão morrendo nas nossas portas sem que nós ofertemos acolhimento e amparo. Eu particularmente falo lá no Brasil que nós não temos que esperar as pessoas trans virem até nós, não. Nós temos que ir até elas e dizer para elas onde elas estão, sejam nas ruas ou nas casas de prostituição, sejam nos lugares aonde se reúnem, e dizer assim: olha, nesse lugar aqui tem um lugar de amor para você. Aqui você é bem-vinda. Aqui você é aceita. Aqui você
tem um espaço para você. Isso é extremamente importante, porque as casas espíritas pertencem a este movimento de amor que as comanda, que é o movimento do Cristo. Nós somos só organizadores deste movimento que pertence a Jesus. E isso é importante que nós façamos. As crianças trans é uma discussão que nós precisamos levantar e nos informar para conhecer. Esse é o Hyland. Hyland nasceu menina, como vocês podem ver na imagem aqui embaixo, aqui nos Estados Unidos, lá na Califórnia. Sua família é protestante, levou muito tempo para entender que se tratava de transexualidade, mas desde os 2 anos de idade, quando Hyland passou a ouvir, porque nasceu também surdo, ele passou a afirmar, sou um menino, e mostrar um grande sofrimento em ser tratado como menina. Os pais primeiro acharam que era um birra, depois acharam que era problema educacional, depois acharam que era outras questões, até descobrir que se tratava de transexualidade e entender o que se tratava. Sua mãe escreveu um livro maravilhoso chamado Raising Hyland. Por favor, comprem esse livro e leiam, porque esse livro é uma pérola, está disponível na Amazon. E eu traduzi uma parte deste livro para colocar no meu livro, que é a parte da carta que ela escreve para a família, contando resumidamente a história do filho e como que eles passaram a perceber a transexualidade, o que eles fizeram, a decisão que tomaram e o quanto eles gostariam que as outras pessoas também respeitassem e tratassem o filho como um menino, como ele é. Hyland e sua família são ativistas hoje aqui nos Estados Unidos, fortemente respeitados, e é importante conhecer as suas histórias. Muitas crianças manifestam disforia de gênero. Significa o desconforto em relação ao seu gênero e uma identificação com o sexo oposto. A grande maioria das crianças que manifesta disforia de gênero não é transexual. Apenas uma minoria das crianças que têm disforia de gênero são transexuais. A disforia de gênero nas crianças transexuais, ela é persistente, congruente e permanente. Significa, ela não muda ao longo do tempo, ela é coerente em todas as áreas da vida daquela criança e ela é em sintonia com o discurso e com aquilo que a criança faz. Então, os psicólogos americanos mais especializados no assunto sugerem que você deve observar o tipo de roupa íntima que a criança gosta de usar, o tipo de roupa de banho, o tipo de sexo que a criança diz ter e como que ela reage ao ser tratada como seu sexo biológico. São indicadores importantes, embora não definitivos, das questões que estão ligadas à transexualidade. Eu me lembro de um desses casos de criança que não é transexual. Uma mãe me escreveu logo depois de ter lançado o primeiro livro e falou assim, olha, minha filha tem 6 anos, quer ser chamada pelo nome masculino dela. O nome dela tinha uma versão masculina e feminina, então ela passou naturalmente o nome dela para o masculino, queria se vestir com roupas mais masculinas, e a mãe, que era uma mãe muito amorosa, dizia assim, tudo bem, se ela for uma criança trans, eu a aceito como uma criança trans, eu quero que ela tenha uma qualidade de vida. Eu estou te ligando, ela me ligou, porque eu queria saber se você acha que eu devo fazer a hormonioterapia nela. Ora, crianças não fazem hormonioterapia. A ideia de que crianças são submetidas a tratamentos cirúrgicos ou hormonais é uma mentira. Nenhuma criança é submetida nem a tratamento hormonal, nem a tratamento cirúrgico. As crianças só passam a ter algum tratamento hormonal na fase 2 do estágio Tanner de desenvolvimento sexual. Isso significa na puberdade, quando já estão desenvolvendo sinais de maturação sexual e de modificação psicológica. Para submeter-se a cirurgias, isso é só na idade adulta. Crianças nem adolescentes são submetidos a cirurgias. Então, esse é outro discurso manipulador utilizado aí na sociedade que vocês precisam questionar. Então, eu disse para ela, não se faz hormonioterapia em crianças, mas a questão é saber do que está realmente acontecendo com a sua filha para saber se é transexual. E acontece que 1 ano depois, quando completou 7 anos, que nós sabemos que é um marco, inclusive, no processo reencarnatório, essa criança adequou-se ao seu gênero, passou a sentir-se confortável na expressão feminina, ser chamada pelo nome, inclusive como uma expressão heterossexual, sem nenhuma diferenciação, senão um pouco mais masculinizada que a maioria, né? Mas nada que chame a atenção. Então, a maioria das crianças que têm disforia de gênero não é
criança transexual. Por isso, as crianças transexuais, elas são acompanhadas ao longo do tempo, são identificadas e devem ser amparadas por psicólogos, por pessoas que têm experiências na área, para serem percebidas e terem aquilo que precisam da parte da sua família e da sociedade. Por isso eu sugiro vocês lerem esse livro para entender bastante essa questão. Vejam o que Emmanuel nos diz no livro Vida e Sexo, e nós encerramos nesta parte. A humanidade vai gradualmente aprender a compreender que os conceitos de normalidade e anormalidade falham quando se tratam apenas de sinais morfológicos, para serem considerados como agentes mais sublimes de definição da dignidade humana, desde que a individualidade ela mesma tanto intensifica a vida comunitária, tentar traduzir, André Luiz, de novo para o português. Enfim, ele vai falar aqui que a individualidade manifesta através do seu comportamento na sintonia com o bem, ou deprime com o mal que traz na parcela que causa a sociedade, né, com os papéis que causa na prática da delinquência, e isso é o que define a normalidade ou a anormalidade. Então, o que ele quer dizer aqui? Normalidade e anormalidade não são sinais morfológicos. Normalidade e anormalidade são a sintonia com o bem ou a sintonia com o mal, que é o afastamento do bem. Essa definição de Emmanuel é extremamente importante, porque nós vemos então que o espírito imortal não é considerado nem na sua orientação sexual, nem na sua identidade de gênero, mas na sua expressão como filho de Deus, na sintonia com o bem ou no distanciamento da sintonia com o bem. E realmente, no aprendizado do amor, não importará no futuro se nós aprendemos a amar na experiência cisgênera ou transgênera, na experiência homossexual ou heterossexual, bissexual ou qualquer outra expressão. Importará apenas que, como filhos de Deus, nós tenhamos despertados as virtudes que são a natureza divina em nós e, como filhos de Deus, estejamos integrados no amor. Tenhamos vencidos a roda dos movimentos de expiação e de reparação, estejamos sintonizados no bem que exalta a dignidade de cada filho de Deus. É nisso que nós temos que focar. Esse que é o pensamento espírita. Pensamento espírita não é aquele que define que a pessoa tem que ter esta ou aquela expressão, mas é aquele que respeita a expressão de cada espírito reencarnado, para que esse espírito, se amando e se respeitando, se reconhecendo como um filho de Deus, escolha as experiências de dignidade que achem as mais adequadas para si, de acordo com seu nível evolutivo, com a sua experiência encarnatória, para o despertar da potência divina, que é a sua natureza essencial. E cabe a cada um de nós olhar o outro como filho de Deus, respeitar o outro não como macho, fêmea, masculino, feminino, hétero, homossexual, cisgênero ou transgênero, mas olhar o ser humano como um filho de Deus, respeitar a dignidade essencial de cada um, acolher a todos na sua dor, porque nós todos estamos unidos em qualquer expressão de identidade sexual ou orientação sexual, no movimento de reparação das nossas faltas, de construção das nossas identidades como filhos de Deus, no entendimento do amor como a grande força e a grande potência da vida. E isso que cada um deve intensificar um no outro. Por isso Jesus é para nós o nosso modelo e guia, a nossa referência. E a prática do Cristo, não fazendo distinção entre pessoas ou condições, entre posições ou expressões sexuais, nem identidades raciais, nem identidades sociais, apenas acolhendo a cada um como filho de Deus, dando a água viva do poço para beber e desejando que esta água viva vire um rio que verta de dentro da pessoa. Este é o nosso referencial. Por isso compete a nós acolhermos aqueles que estão em sofrimentos. Irmos até as pessoas trans e dizermos: você é muito bem-vinda, aqui há um lugar de amor para você. Este é o espaço onde nós, estudantes da Universidade do Espírito, estudamos a vida espiritual e juntos nos acolhemos como espíritos imortais que somos. Este é o espaço onde exercitamos as habilidades de amar. Este é o espaço onde aprendemos que, independente de como estamos e do que somos, somos todos dignos da maneira como estamos
e daquela maneira como podemos ser. E assim, do jeito que é, você é infinitamente amado por Deus. Se nós tivermos esta linguagem, se esta for a nossa postura, se esta for a força que vibra nos nossos corações, seremos autenticamente espíritas, autenticamente cristãos e aproveitaremos o melhor da oportunidade da nossa experiência reencarnatória. Como trabalhadores espíritas e como servos da vida, como estudantes da verdade e seguidores de Jesus, devemos experimentar esta experiência de amor que nos transforma, de acolher o outro como um ser imortal e estender pontos de afeto que falem aos corações. Espero que esta mensagem seja aquela que predomine e que fique deste nosso bate-papo rápido de hoje. Que vocês possam buscar e estudar essa temática por vocês mesmos, mas que, sobretudo, todos nós, como um movimento, possamos fazer um movimento de amor que acolha as pessoas, independente das suas características. Tudo o que eu falei para vocês está no livro, Transsexualidades sob a ótica do espírito imortal, que vocês encontram ali fora, também o Homossexualidade, e também encontram ali os outros livros da Associação Médico Espírita de Minas Gerais. De minha autoria, o livro Cura e Autocura, sobre saúde e doença, primeiro que eu lancei em 2010, o livro Alto Amor e Outras Potências da Alma, que eu brinco que é o remédio, que fala das virtudes divinas e do despertar da nossa natureza divina. Encontram o livro Reconciliação, Consigo Mesmo, com a Família, com Deus, que é também meu, onde faço a integração da filosofia homeopática com a filosofia espírita, a filosofia do Evangelho e a filosofia da constelação familiar, segundo Bert Hellinger, que são áreas com as quais eu trabalho e estudo. Encontram 3 livros do Espírito Dias da Cruz através da minha psicografia, Pílulas de Amor, de Esperança e de Confiança, um deles em inglês também, que é o Pílulas de Confiança, que está em inglês, Pills of Trust, e também o Homossexualidade tem em inglês, disponível ali. E o Transsexualidade, em breve, se Deus quiser, já está em processo de tradução. E encontram algumas pérolas que eu queria dizer para vocês, porque senão elas passam batidas sem que vocês conheçam, que foram lançadas esse ano. Tem um livro que se chama Livre para Amar Saudavelmente, que foi lançado este ano, da psicóloga Rosimeire Simões, que fala sobre a dependência emotivo-afetivo-sexual e o seu tratamento, fruto de nosso grupo de dependências, lá da AMENG, Associação Médico Espírita de Minas Gerais, da qual eu estou presidente. E esse grupo é o maior grupo da casa, tem um trabalho muito lindo, muito efetivo, e nesse livro ela conta as bases da dependência, né, o que causa o tratamento e partilha também o modelo utilizado no grupo. Também tem um livro do Jaider para trabalhadores de reunião mediúnica. O Jaider tem simplesmente 50 anos de trabalho mediúnico. E o Jaider é um dos melhores dialogadores mediúnicos que nós temos nas nossas reuniões. Ele é fundador da MENG e ele escreveu o livro Enigmas da Desobsessão, onde ele partilha técnicas para abordagem de espíritos em reuniões mediúnicas. Então, quem for trabalhador de reunião mediúnica, eu acho que esse livro é obrigatório, porque ele tem coisas que só a experiência traz, e 50 anos de experiência hoje não é algo fácil de se achar, não é? Também tem ali o livro Saúde Mental, que é do mesmo autor, Jaider, que é psiquiatra, e ele conta 47 casos da prática clínica dele, em questões de saúde mental, envolvendo o tratamento médico e o tratamento espiritual e as questões que ajudaram e o que não ajudaram no tratamento. Nesse livro ele conta um caso muito curioso de um esquizofrênico hebifrênico, que é o caso mais grave de esquizofrenia, que adoeceu aos 9 anos de idade, desde sempre delira e alucina e mora em hospitais psiquiátricos. E esse paciente, que mora no Hospital Psiquiátrico Espírita André Luiz, em Belo Horizonte, começou a falar e escrever em alemão. E a equipe começou a pesquisar o que ele falava e o que ele escrevia. Descobriram que eram nomes próprios, explicações sobre os nomes próprios. Todos os nomes eram reais. Todos os nomes eram de comandantes do alto nazismo. Todas as explicações eram verdadeiras sobre aqueles comandantes, inclusive com dados históricos detalhados. Na verdade, se revelou que este paciente foi um comandante do campo de Auschwitz-Birkenau II, um dos maiores campos de extermínio nazista na Polônia. E um dia, enquanto a equipe pesquisava o que ele escrevia, ele entrou na sala com uma terapeuta ocupacional, uma fonoaudióloga e uma psicóloga, teve uma janela rara de lucidez, parou momentaneamente de delirar, começou a chorar sentido e a pedir perdão.
E elas olharam para ele e falaram, mas por que você nos pede perdão? E ele então, muito sentidamente, olhou para elas e disse, eu peço perdão porque eu mandei vocês 3 para o forno. E as 3 choraram junto com ele, mostrando que ali, naquele momento, se evidenciou um reencontro entre vítimas e ex-algoz, que só a reencarnação pode equacionar, onde aqueles que são vítimas retornam hoje para socorrerem aquele que foi algoz e que hoje sofre muito mais do que as fez sofrer. E então, logo depois disso, ele voltou a delirar, e naquela noite, na reunião mediúnica, os espíritos mandaram-nos parar de pesquisar a identidade dele, porque aquilo que objetivava a regressão espontânea já tinha sido obtido, e ele começava a entrar em arrependimento sincero, para prepará-lo ainda para um futuro de reparação que ainda está distante. Ainda tem um longo caminho aí pela frente. E está descrito nesse livro esse caso, inclusive com as imagens do que ele escreveu, do que ele desenhou e a pesquisa histórica sobre os personagens que ele falou. Fui eu mesmo que fiz essa pesquisa e eu acho que é algo muito especial que veio da experiência, né, do Hospital Psiquiátrico Espírita. Está no livro Saúde Mental, que é do Jaide, que está ali. Bom, acho que são esses os livros que estão ali. Todos esses livros têm a sua renda integralmente doada para o trabalho espírita, da Associação Médico Espírita de Minas Gerais. Parte dele também beneficia a Fraternidade Sem Fronteiras, que é esta ONG da qual muitos de nós aqui fazemos parte, que acolhe e cuida de crianças órfãs em Moçambique. Hoje são 26 centros de acolhimento, cuidando de 12 mil crianças órfãs em Moçambique, em Madagascar, no Senegal e no Nordeste brasileiro também. As crianças com microcefalia, vítima do Zika vírus. Então, convido quem não conhecer a entrar no site fraternidadesemfronteiras.org.br ou em inglês fraternitywithoutborders.org e conhecer esse trabalho e se juntar a nós, porque com apenas $20 mensais você muda uma vida. $20 mensais transformam a realidade de uma criança na África. R$50 mensais transformam a realidade de uma criança na África. Basta padrinhar pelo site e fazer parte. Ali fora, vocês também, na salinha aqui lateral, vocês podem ver uma mesa enorme com muitas camisas como essa, na sala do passe, né? Lá está cheio de camisas da Fraternidade Sem Fronteiras. Toda a renda destas camisas é da Fraternidade Sem Fronteiras. É uma maneira também de você ajudar a ONG. Quem quiser apadrinhar também, basta anotar num pedaço de papel, nome, telefone, endereço, me entregar, que eu passo para o escritório vai entrar em contato, informando sobre as formas de pagamento, mandando link para pagar pelo cartão de crédito, caso vocês queiram, pelo PayPal. Tem muitas formas, tá? Os dados bancários, né? Marisa ontem mesmo me procurava para dizer que o KSSF, que já é parceiro, quer se tornar ainda mais parceiro desta causa, né, Marisa? E é uma alegria que nós somemos esforços. Eu sou hoje um dos diretores desta organização, trabalho nela há 3 anos e meio, afianço a vocês a seriedade desse trabalho e convido vocês a conhecerem e também a participarem, inclusive em caravanas que vão diretamente servir em Moçambique e em Madagascar para aqueles que desejarem. São muito bem-vindos, desde que cumpram 3 objetivos: serem padrinhos ou madrinhas da fraternidade, pagarem todos os seus custos e terem boa vontade e simplicidade para servir no que for preciso. Tendo essas 3 características, qualquer pessoa é muito bem-vinda nas nossas caravanas, praticamente uma caravana por mês em 2018, para Moçambique ou para Madagascar, para servir. Ficamos lá 10 dias e são 10 dias de trabalho, 10 dias de visita, 10 dias de conhecimento, e vocês veem muitíssimas fotos nas nossas redes sociais. Nesse momento tem uma caravana lá trabalhando. Vocês podem ver nas redes sociais da Fraternidade Sem Fronteiras, no Instagram, no Facebook, no site, as fotos, os vídeos desse trabalho. Tá certo? Eu não coloquei ali. Tem alguém lá dentro, Mauro? Tem? Se puder acessar aí o YouTube da Fraternidade Sem Fronteiras, a gente mostra. Isso. Isso. Eu lembro a todos, gente, do nosso compromisso espiritual com a África. Né? Nós temos um compromisso com os povos africanos. O nosso país natal, a nossa raiz, o nosso país mãe, o Brasil, ele foi construído também à custa de sangue, suor
e lágrimas africano. E nós temos um compromisso. Nós estamos muito atrasados nesse trabalho de acolhimento e amparo aos povos africanos. E esse trabalho é um trabalho de experienciar a dignidade, que é um movimento que cura, tanto para nós quanto para eles. Aí é o site da fraternidade, né? Como é que tira isso? Pode fechar. Maximiza, por favor. No quadradinho. Querer ensinar padre a rezar a missa é muita... Misericórdia, vamos orar. Eu do lado. Pode fazer você mesmo, se quiser. Cadê? Daí eu consigo com o quê? Não tá aqui. Ah, com aquele negocinho? Onde que ele tá? Não tá aqui. Aquele trem? Maximiza que a gente vê os vídeos que estão embaixo. Aí acertar que é o problema? Entendi. Eu tinha visto esse mouse, mas acho que ele tá lá dentro. Então, como eu dizia, o nosso compromisso com a África é importante. E esse trabalho, ele permite que nós experienciemos a dignidade, porque não só eles experienciam serem tratados com dignidade, mas quando nós sentimos o carinho dos povos africanos, sobretudo o povo moçambicano, conosco, é extremamente tocante o quanto nós experienciamos a dignidade, a experiência de dignidade pessoal. Então é um trabalho curativo em todos os lados. Não, Mauro? É? O problema sou eu? Não, é a gente encontrar ele lá. É encontrar ele lá. E a gente consegue por aqui? Deixa eu trazer ele pra cá. Eu vou trazer ele pra cá, você traz ele. Olha, gente. Que coisa maravilhosa, né? A tela está touchscreen. Não sou eu ainda não, gente. Eu tô tentando achar ele. Ah, gente, vamos facilitar a vida. Toma aqui o pendrive. Agora que eu lembrei que eu tenho no pendrive. Ai, Senhor. É mais fácil o pendrive, né? Na verdade é que eu queria outros vídeos que nós não temos ali no pendrive, mas no pendrive dá para mostrar alguma coisa. Ah lá, agora o desgramado aparece, olha. Oi. Misericórdia. Com a mão aqui mesmo? Tá. Então eu vou mostrar para vocês. Mostrar para vocês o tipo de criança amparada por esse projeto. Essas são Linda e Alegria. Linda Drenke. Sama no shana pana ana mama na papai ana vova ana titi
Ela diz que é linda, Adriano, vive com a irmã, mas eles não têm mãe, não têm pai, não têm tia. Imana mfuna kukumu, imana muondla kumuna bambiri. Nashukuru penda utakuzanta, kutakuitata. Ela diz que vai fazer trabalho na mashamba para conseguir alimentar-se. Olha, mas é muito Não vai escolher, para 50. Ele diz que nos dias que vai para a mashamba, falta a escola para ganhar 50 meticais diários. Lá no Naini Chacutana. Não pongo uma fonte vital. Aqui em casa só temos arroz, feijão e sal. Muco me conhece pungalô na mão. A creche. Essa comida que nós temos aqui, fomos dados pela creche. Alô, como ganha que os sacos da creche, como quando a gente não apanha comida na creche, temos que ir à machamba fazer o trabalho para podermos ganhar 50 meticais dia. Mas quando eu ainda não ampulo, o após diz que o irmão mais velho está na África do Sul e não cuida delas e nem liga, não diz nada, nem manda comida para elas. Papai, afi, ovado. Ovado. Tu aí? Não estive então. Diz que o pai e a mãe morreram quando ela era pequenina e não sabe o motivo da doença que levou à morte dos pais. Os pais também morreram, deixaram gado e cabritos, mas o gado bovino os avós levaram. Aqui o que eles têm são cabritos. Aqui elas duas contam com 11 cabritos, mas esses 11 cabritos que ela tem não tem corda. Quando os cabritos invadem a machamba de Dundo, elas são submessas a capinar nas machambas de Dundo pela queda dos cabritos feitos. Se houvesse uns titis que quisessem nos ajudar, podiam construir uma casa para nós, porque quando a ventania e chove, as chapas abanam e a chuva entra e elas têm medo. Aí já são imagens do trabalho realizado lá. Essas imagens foram logo no comecinho, no primeiro centro de acolhimento. Esse é o site antigo, hoje é fraternidadessemfronteiras.org.br. Então, meninas como Linda e Alegria representam 24 mil famílias moçambicanas. Moçambique tem 1 milhão de órfãos, 610 mil devidos ao HIV e à AIDS, e 24 mil famílias chefiadas por crianças, como era a delas. Como vocês viram, este é um vídeo de março de 2013. Hoje elas são monitoras do trabalho da Fraternidade Sem Fronteiras e acolhem outras crianças como elas. Se vocês virem as imagens delas hoje, vocês nem reconhecem como essas crianças que estão mostradas no vídeo, porque estão hoje verdadeiramente lindas e alegres, não é? Mas esse é o tipo de criança que a Fraternidade acolhe. Então hoje já são 26 centros de acolhimento, 12 mil crianças amparadas. Mas recentemente, desde fevereiro desse ano, nós começamos a trabalhar em Madagascar, numa região em que está com uma dificuldade ainda maior. Vejam vocês. Estamos na região
Estamos na região de Ambovombe, Madagascar, na África. O sul da ilha vive uma das maiores secas já registradas em todo o mundo, uma das maiores crises humanitárias do planeta. Esse é o fundador. Muita fome, muita desnutrição, muita sujeira, não tem água. A água aqui é artigo de luxo. Iniciamos o trabalho em fevereiro. Abrimos um centro de acolhimento e as crianças foram chegando, cada dia mais. Organizamos a primeira caravana e sentimos perto do povo malgache a imensa necessidade. Hoje, no quarto dia, estamos chegando à sede da Fraternidade, em Ambovombe, e aqui já são 2 aldeias, 2 vilagens, que já estão aguardando para entrar na unidade. As crianças tomam banho só quando chove. Crescem dentro da mesma roupinha. Estimamos que 90% sofrem de desnutrição crônica ou aguda. E as doenças multiplicam-se sem o devido amparo médico. As carências aqui são diferentes e às vezes maior do que a gente já tem visto em outras unidades. Durante a primeira caravana, intensificamos a ajuda humanitária. Alimento, consultas médicas, orientação à higiene, banho, roupinhas. Levamos todo o amor dos padrinhos e apoiadores. Precisamos ir além. São milhares de crianças, adultos, famílias inteiras vivendo na extrema miséria. Ajude-nos a acolher as famílias de Madagascar. Nenhuma seca pode ser maior do que a fraternidade no coração humano. Vocês já imaginaram crianças que crescem dentro da mesma roupinha e você tem que tirar a roupa cortando com tesoura? Pois isso foi uma constante durante a primeira caravana. Porque as crianças só tomam banho quando chovem e não tem nenhuma condição, não é? Então agora mesmo estamos indo lá em mais uma caravana, em novembro, um grupo de médicos, e está tendo agora um movimento de adoecimento grande lá, né? Uma peste pneumônica e várias outras. Então são situações muito difíceis que são enfrentadas. Então Madagascar é uma situação ainda muito mais dura do que Moçambique, porque Moçambique ainda tem uma sustentação cultural e as crianças são alegres, elas só ficam tristes no momento da fome. Mas se tira a fome, elas são alegres, elas são conectadas, elas são obedientes, elas respeitam os mais velhos. Isso não existe em canta, dança, isso não tem em Madagascar. Então isso que é a grande força de proteção cultural em Moçambique, falta em Madagascar. Mas a fraternidade já está lá, indo para o terceiro centro de acolhimento. Recentemente inaugurou um centro lá numa região que se chama Campo da Paz, não por acaso, e onde acolhe 2.000 crianças nesse segundo centro de acolhimento. Então, como vocês veem, a participação de todos é fundamental. Esse trabalho não é feito por uma pessoa, nem por 2, nem por 3, nem por 4. Esse trabalho é feito por milhares de corações. Só juntos nós podemos fazer esse trabalho. Só unidos, só fraternos, só como família, cada um dando a sua pequena colaboração, é que nós conseguimos. Por isso dizemos sempre que juntos vamos mais longe e juntos nós somos mais. Então nós convidamos a família espírita americana, né, como de toda parte, a fazer parte ainda mais dessa família do Amor Sem Fronteiras e nós nos somarmos para ampararmos ainda mais em nome de Jesus. Quem desejar é só me procurar ali no final, ok? Muito obrigado por essa oportunidade. Pode ter mais um pouquinho de palma, porque merece, né? Muito lindo esse garoto aqui, gente. É muito lindo. Não sou mamãe, hein? Olha só. Bom, obrigado, Andrei, por toda essa, não somente o estudo anterior, mas por toda essa explanação sobre Fraternidade Sem Fronteiras. Eu estava ali pensando e falei,
eu tenho que falar isso porque, né, é uma verdade. Isso não é um pedido, né, de ajuda financeira para as crianças. Isso é um apelo para que nós acordemos como espíritos. Porque a verdade é essa, né? Não é só ajuda financeira, é o que vem de dentro para fora que acarreta todo tipo de ajuda. Então é o acordar do espírito mesmo.